Jó 42, do versículo 1 ao 6. Amém? Jó 42, do versículo 1 ao 6. Jó ali é um dos livros poetas, antes de Salmo, para ficar mais fácil. Certo? Amém? Diz assim, Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar para agradecer pela palavra? Senhor Deus, quero te agradecer por esta palavra. Quero te pedir que o Senhor venha nos conduzir, para que venhamos compreender mais dela, que possamos meditar e sair transformados por ela, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, vocês já ouviram falar de motor de busca? Alguém já ouviu falar essa palavra, motor de busca? Ou buscador? Alguém sabe o que é um buscador? Né? O nome está bem óbvio que é um buscador. A gente usa os buscadores ou motor de busca praticamente no nosso dia a dia. O Google é um exemplo de um motor de busca, onde a gente vai lá para tentar encontrar alguma coisa. Obrigado, meu pastor. Então, quando nós vamos nessas ferramentas, nós temos como objetivo descobrir algo que não conhecemos. Um exemplo, quem já escreveu muito, fez algum trabalho de conclusão de curso, ou uma monografia, uma dissertação, ou até mesmo se alguém aqui já escreveu um livro, sabe que tem determinados momentos que a gente está escrevendo algo, até mesmo na pregação, que a gente começa a repetir uma certa palavra e a gente tem o intuito de descobrir palavras sinônimas para a gente não ficar repetindo muito ali, né? Então, a gente muitas vezes vai nessa ferramenta tentar encontrar palavras novas e conhecer algo novo. Então, usamos o Google também para isso. Também usamos, esses motores de busca para entender algo, que a gente ouviu falar. Se eu chegasse aqui em algum determinado momento e citar uma palavra difícil, que isso não vai acontecer, mas se eu citasse uma palavra difícil, talvez na sua cabeça ia ficar: qual foi que o Elton falou ali? Talvez a sua curiosidade iria lhe atiçar aí para você tentar descobrir o que significa aquela palavra. Você ouviu algo e você quer saber do que aquele algo se trata, né? Ou até mesmo a gente vai nessas ferramentas para tentar trazer um contexto novo para as nossas vidas. A gente vai nessa ferramenta tentar encontrar algum significado em relação a algo que nós estamos passando em relação às nossas vidas. Quando estamos passando por algum momento, seja de ansiedade, seja de desespero, seja de doença, seja qual for a situação que nós venhamos estar a passar, muitas vezes nós usamos essas ferramentas para tentar encontrar algo ali, trazer algum contexto novo. Opa, se eu estou agindo assim, por quê? E muitas vezes a gente usa esse tipo de ferramenta para isso. Então, essa ideia de buscar, ela está associada em trazer algo para o lugar que estamos. Ou seja, queremos algo e fazemos o possível para que esse algo esteja conosco. Quando a gente fala assim, vamos supor que você vai buscar alguém em algum lugar. Vamos supor, eu tenho um filho, vamos supor que meu filho estivesse na escola, e eu falo assim: eu vou buscar o João Otávio na escola. Qual é o intuito? Eu vou só lá e vou ficar lá, ou eu vou e volto? A ideia de que eu vou e volto. Vou buscar aquela pessoa e trazer essa pessoa para o lugar em que eu estou. Então, quando a gente pensa em essa questão de em busca de Deus, quando a gente lê Jó 42, do versículo 1 ao 6, a gente já vê aqui uma conclusão de toda uma história que aconteceu ali do capítulo 1, começou ali no céu e foi até ali o capítulo 41. Então, a gente tem que entender todo esse plano de fundo que está acontecendo aqui, certo? A gente vai gastar um bom tempo nessa pequena introdução, que é praticamente metade do sermão, a introdução hoje.
e depois a gente vai para a nossa segunda parte. Então, no nosso plano de fundo, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: quem é Jó? Né? Jó, lá no versículo 1 do capítulo 1, a gente vê que Jó era um homem íntegro e correto. Se você for lá no capítulo 1, se você quiser voltar aí, capítulo 1 de Jó, versículo 1, fala assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. E ele continua: temia a Deus e evitava fazer o mal. Em algumas traduções fala que se desviava do mal. Então nós vemos que as características que são apresentadas ali logo no início do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, são características de uma pessoa que tinha uma boa índole, uma pessoa que realmente amava a Deus, uma pessoa que buscava não fazer o mal, que se desviava do mal. Tipo, quando ele via alguma situação que pudesse vir trazer algum tipo de malefício ali para a vida dele ou para a vida dos seus próximos, ele se desviava, ele se afastava. Então, quando alguma coisa, se alguém viesse levantar alguma acusação, ou alguém viesse atrás de briga, ele fazia de tudo para se desviar daquela situação, para que aquilo não viesse gerar nenhum tipo de efeito maléfico sobre a sua vida e sobre a vida daquelas pessoas que estavam próximo dele. Isso já nos diz muito sobre o próprio livro de Jó, porque se ele está trazendo essa informação logo no início, quer dizer que ele vai trabalhar ao longo do livro essas características de Jó. Era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal. No versículo 2 ele continua, olha o que ele diz no versículo 2. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, ou seja, Jó era um homem abençoado. Uma das características de uma pessoa abençoada é ter muitos filhos. Na realidade, não é ter muitos filhos. A nossa sociedade que está distorcendo essa ideia de que pouco é melhor. Não, muito é melhor. É sinal de bênção sobre as nossas vidas, o filho. Nossa sociedade está distorcendo isso, que tenhamos cuidado com o que trazemos de fora para dentro da igreja. Amém? Então, Jó era um homem abençoado. Ele tinha, 7 filhos e 3 filhos. Ou seja, tinha 10 filhos. Muito abençoado, né? 10. A gente ouve muitas histórias dos nossos avós, né? O avô teve 10 filhos, a minha avó teve... Eu nem sei quantos filhos minha avó teve, mas teve uns 8, a outra deve ter tido uns 10, sei lá. E isso veio diminuindo com o tempo, por quê? Porque a nossa sociedade está tentando impor na vida dos casais de que filho não é bênção. Que você tem que primeiro constituir a sua vida, alcançar posses e tal, para depois você pensar nisso. Né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que a esposa dele é médica, né? E certa vez ele estava falando que uma vez uma mulher com acho que já estava com seus 42 anos, chegou lá falando assim: pronto, agora eu quero ter filhos. Com 42 anos. Sendo que 42 anos, a probabilidade de você ter filho é muito pequena. E quando tem, é gravidez de risco. E ela falou isso: meu filho, o que é que você estava fazendo? Não, eu estava primeiro construindo, né, alcançando os meus objetivos. Agora eu vou pensar em filho. Então, coloca filho, coloca família como sendo algo secular. Porém, nas Escrituras, aqui no próprio texto de Jó, versículo 2, a gente vê Jó sendo um homem abençoado porque tinha muitos filhos. Amém? E ele continua mais um pouco. No versículo 3 ele fala assim: e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem muito rico, era o homem mais rico do Oriente. Eu fiz umas contas bem rápidas lá em casa, minha curiosidade matemática não me permitiu deixar de fazer essas contas. Se você for pesquisar no Google ali, buscador, né, usei o Google para isso, uma ovelha, ela custa em média R$3.000, tem ovelhas mais caras. Se você pegar que ele tinha 7.000 ovelhas, 7.000 vezes 3.000 já dá 21 milhões de reais. Então, só de ovelha, Jó tinha 21 milhões de reais. Só de ovelha. Um trocadinho, né? 21 milhões de reais. Aí vamos continuar. Camelo é mais caro do que ovelha. Um camelo custa, em média, 50 mil reais.
Um camelo, 50 mil. Tem camelos de 100 mil, tem camelos de 200 mil reais. 50 mil vezes 3 mil camelos que ele tinha, dá 150 milhões de reais. Né? E continuando, de bois. Ele tinha juntas, então eram 2 bois. Então 500 vezes 2 dá 100. Ou dá 1.000, desculpa. 1.000 vezes 5 mil, 5 milhões. E de jumento ele também tinha uma média de 5 milhões. Somando só isso que nos é apresentado em um primeiro momento, fora os seus servos, fora as terras que ele tinha, isso daria em média 181 milhões de reais no baixo. Ou seja, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem correto, Jó era um homem que temia a Deus, que se desviava do mal, era um homem extremamente abençoado porque tinha muitos filhos e era um homem muito rico, 181 milhões no mínimo, né? Ele também tinha uma outra coisa, que ele tinha uma família muito alegre, ele tinha uma família feliz. Não era só ter 10 filhos. Porque às vezes a pessoa pode ter 10 filhos, mas os 10 misericórdia, tudo ser problemático, tudo sendo problemático. Imagina, 10 filhos, tudo dando dor de cabeça direto. Haja cabeça, né, para isso, para uma mãe e para um pai em relação a isso. Observe o que é que diz o versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então, os filhos de Jó aqui, você vê que a sua família era uma família unida, porque observe que ele mandava buscar as irmãs. Por quê? Porque depois que uma mulher casava, ela fazia parte da família do seu marido. Mas observe, não traz, e elas vinham comemorar, festejar em relação às festas que eles estavam ali fazendo. Então a gente vê também que era uma família muito feliz. Ou seja, se você for olhar, família perfeita, né, aqui. Uma família que rica, uma família onde o pai é íntegro, que o pai é correto, que a família teme a Deus, que o pai se mantinha afastado ali do mal, tinha muitos filhos, e ainda continua. No versículo 5, Jó se apresenta também como sacerdote do seu lar. Observe no versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, ou seja, em favor de cada um dos seus 10 filhos. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, Jó, ele está aqui se apresentando também como um sacerdote. Acredito que Jó viveu ali na era patriarcal, na era ali de Abraão, né? Naquele início, porque aqui ainda não se apresentou um sacerdote. Ainda não tinha uma figura de um sacerdote para fazer ali o holocausto em relação aos pecados do povo. Quem fez esse sacrifício foi o próprio Jó. Então, Jó se apresenta também como um sacerdote. Não somente como um sacerdote, ele também chamava, venham para cá, se santifiquem, que vocês, em algum momento, podem ter pecado em seus corações. Talvez em algum momento, dos momentos ali de festa, de alegria, pensaram, opa, tenho muito, e o coração se encher e achar que não existe uma necessidade ali mais de Deus. Então Jó se apresentava também como um sacerdote. Mas se isso não for suficiente para você ver toda essa integridade de Jó, Jó também era um homem reconhecido por Deus. No versículo 8, diz assim, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, ou seja, não é o pastor, não é o presidente, é o próprio Deus, o meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ou seja, a gente vê aqui as características que Deus dá para Jó. Era um homem, era seu servo. Para mim, se Deus chegasse um dia e falasse, meu filho, você é meu servo, cara, já era o suficiente, mas Deus vai além.
ele fala que era o servo dele, e ele continua. Reconhecendo meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível. Ou seja, não tinha como você olhar para Jó e falar assim, Jó, tu fizeste isso. A gente vai ver que os amigos de Jó, ele fala, tu deve ter pecado, mas ele nunca fala assim, Jó, tu fez isso. Eles não apontam um pecado específico de Jó, por quê? Porque Jó era irrepreensível, não tinha como apontar alguma falha na vida de Jó. Jó prega um texto que eu considero um dos mais difíceis, Jó fala algo que para mim é um dos textos mais difíceis da Escritura, que ele fala que nunca olhou para uma outra mulher. Jó fala isso. Jó fala isso. Na vida dele, nunca olhou para uma outra mulher. Jó era irrepreensível. O próprio Deus está falando isso. Eu poderia chegar para você e falar, fulano de tal é irrepreensível. Mas eu não conheço o fulano de tal profundamente. Eu não conheço o íntimo do coração do fulano de tal. A gente lá no seminário foi levantado, eu não sei se o Abel ou Isabel ou a Aline lembra do nome da pessoa, que era um homem que tinha escrevido inúmeros livros, era um autor extremamente conhecido, porém depois da sua morte, descobriram que ele era um homem completamente devasso, entregado à prostituição. Eu não lembro o nome, mas me perdoe se alguém lembrar aí. Mas era um homem que escreveu livros bons, livros interessantes. Porém, todavia, entretanto, era um homem que após sua morte descobriram que ele era um homem que vivia na prostituição. Vivia na prostituição. Talvez em vida, as pessoas olhavam para aquele homem e falavam, realmente ele é irrepreensível, realmente ele é um homem íntegro. Só que nós não conhecemos o coração. Mas aqui nesse caso específico, quem está falando é aquele que sonda o coração do homem. Aquele que vê o nosso coração melhor do que nós mesmos vemos. É Deus que está falando que Jó é irrepreensível. E ele fala, íntegro, homem que teme a Deus, homem que é temente a mim. Ele conhecia o temor de Jó em relação a ele. E que Jó também evitava ali o mal. Então a gente trouxe aqui vários aspectos, de quem era Jó, certo? A partir disso, depois que a gente vê tudo isso em relação à vida de Jó, ele vai passar por um momento de provação. Jó, ele é ali acusado por um ser, que se ele perdesse aquilo que ele tem, ele blasfemaria contra Deus. Eu chamei aqui disso de a teologia da bênção motivacional. Eu estava pesquisando algum nome e me veio isso na cabeça. Teologia da bênção motivacional. A pessoa só se mantém motivada enquanto tiver as bênçãos de Deus. Então, esse acusador, que algumas pessoas acreditam que é Satanás, a pessoa ali, o anjo caído, porém, não podemos chegar a essa conclusão, pode ser apenas um anjo que era levantado ali para acusar realmente as pessoas, de trazer determinadas coisas em relação às pessoas. Ele apresenta, se tu tirar tudo que ele tem, ele com certeza vai blasfemar. Deus, ele conhecia o coração de Jó. Deus, ele sabia que Jó em nenhum momento iria blasfemar. Mas mesmo assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Observe o versículo 9 a 11 do capítulo 1. Diz assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Olha aí, será que Jó, rapaz, eu sou muito abençoado, logo faz sentido eu ser temente a Deus. Então, o anjo levantou isso diante de Deus. Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E continua o versículo 2, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Ou seja, não existia nenhum motivo de tirar aquelas bênçãos que Jó tinha. Não existia motivo. Lá na frente, quando o acusador se apresenta de novo ali diante de Deus,
Deus fala assim, ó, você veio aqui e sem nenhum motivo você falou isso para tirar as bênçãos e por aí vai. Porém, ele não blasfemou. Então, essa teologia da bênção motivacional é uma teologia muito constante na igreja. Dentro da própria igreja, isso acontece muito, trazendo uma aplicação bem rápida aqui. Enquanto a pessoa é abençoada, enquanto a pessoa tem uma motivação ou tem motivos ali, ela vai permanecer firme. A partir do momento que ela perde aquilo que ela tem, ela acaba ali abandonando. É muito comum isso. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós devemos adorar a Deus, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Uma vez eu vi uma palestra do R6 Pro, que não é nem uma palestra, é tipo um podcast antigo, né? Vamos usar esse termo. E alguém fala assim, que alguma pessoa afirma que o mundo está sedento de Deus. E o R6 Pro, ele muito sábio, ele fala assim, não. As pessoas não estão sedentas de Deus. As pessoas estão sedentas daquilo que Deus pode dar para elas, mas não estão sedentas de Deus. Elas estão sedentas das bênçãos de Deus. Muitas vezes a pessoa vem para a igreja achando que está desempregada no mundo, a vida está indo para um precipício ali cada vez pior. Ela da igreja acreditando que Deus vai dar um emprego para ela, acreditando que ela vai ali ser próxima, vai alcançar determinadas coisas. E ela entra muitas vezes na igreja buscando não Deus, mas sim aquilo que Deus pode dar para ela. E muitas vezes você vê que aquela pessoa, ela vem, ela fica, ela é abençoada por um determinado tempo, e quando ela começa a ser ali abençoada, ela acaba se afastando. Eu não sei se você já viu isso acontecer dentro da igreja, mas acontece. A pessoa vem, recebe as bênçãos e acaba se afastando. Então, essa teologia da bênção ali motivacional não era a teologia que Jó vivia, mas era a teologia que o acusador fez diante de Deus. Ele falou, Jó tem esse tipo de vida, ele tem motivação, ele tem motivos para te adorar e para te temer. Porém, a gente vê no versículo 21 e 22, 21 e 22, eu acho que eu anotei errado. A gente vê que, 21 e 22, ele fala assim, ó, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele perdeu os filhos. Porque se ele tivesse perdido só as bênçãos materiais, cara, não, perdi, mas perdeu os filhos que ele tanto amava, os filhos que ele tanto se preocupava, a ponto de se levantar de madrugada e oferecer holocaustos com o intuito de purificar, se o meu filho tiver no seu íntimo pecado contra Deus, esse holocausto vai servir para poder retirar esse pecado. Ou seja, Jó, ele tinha essa preocupação muito profunda. Então, Jó perdeu os seus filhos. 10, os 10, não foi 1, 2, perdeu os 10. E mesmo assim, ele não pecou contra o Senhor. Só que o acusador, ele se apresenta novamente ali diante de Deus. E fala, não, tu me tirou somente o bem material, né? Tirou os filhos dele, tira a saúde dele, né? Que a gente vê no capítulo 2, versículo 3 e 8, que eu não vou ler, para a gente não se alongar muito. E no versículo 10 a gente vê novamente o quê? Ele respondeu, você fala como uma insensata. Isso é ele falando para a sua esposa, que a sua esposa se apresentou diante dele e falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por que tu mantém ainda a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Né? Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Novamente a gente vê Jó não pecando. Algumas pessoas levantam fala com os lábios, então deve ter pecado no coração. Não, está falando, Jó ele tinha conhecimento suficiente, Jó era um cara muito honesto. Quando a gente vai ver
Jó ali dialogando com seus amigos, ou você vê toda a honestidade de Jó em relação à situação que ele estava passando. Então, se ele não pecou com seus lábios, então ele não pecou no seu íntimo. Certo? E continuando, o que é que acontece depois de todas as provações? Jó é consolado, né? Eu vou abrir os parênteses, consolado, né? O que é que acontece? Os amigos de Jó, Bildade e Zofar, se apresentam ali diante de Jó. Eram realmente amigos de Jó. Eram amigos. Observe o que fala aqui, ó. No versículo 11. Quando os 3 amigos de Jó, do capítulo 2, Elifaz de Temã, Bildade de Suar e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. A atitude deles aqui é de amigo. Se você disser que isso não é a atitude de um amigo, eu não sei o que é um amigo. Os caras, quando ouviram, descobriram, pai, Jó passou por umas poucas e boas, né, como o ditado fala, passou por uma situação ali muito ruim. Vamos lá conversar com ele, vamos lá consolá-lo. Só que o problema do consolo dos amigos de Jó é porque eles tinham uma teologia na sua mente. E a partir dessa teologia, eles usam dessa teologia para consolar Jó. Porém, essa teologia está errada. E se essa teologia está errada, logo o consolo também vai estar errado. Por isso que uma boa teologia também produz um bom consolo. Por isso que eis a importância de você meditar e estudar as Sagradas Escrituras. Você tem um conhecimento profundo da Bíblia para que você saiba consolar ali as pessoas. Eles realmente foram com esse intuito, eles tinham um coração cheio de compaixão, eles realmente queriam tomar uma atitude em relação ali à vida de Jó. Eles viram Jó e não o reconheceram, porque Jó estava com muitas feridas no seu corpo. A Bíblia diz que foi da planta dos pés até, né, o coco aqui da cabeça. Era muitas feridas. Jó estava sentado no chão com um pedaço de cerâmica ali, se coçando, né? As feridas. Em um dos discursos de Jó, que são mais de 10 discursos, em um dos discursos ele fala que ele não consegue mais nem dormir. Nem dormir. Por causa do tamanho que eram as feridas. Eu agora aqui na minha casa, eu passei por um momento, que um acidente de moto que eu sofri muitos arranhões. No ombro, nas pernas, em tudo, no pulso. E para dormir era um sofrimento. Eu dormia todo torto, né? Eu não vou fazer aqui, que está sendo filmado, mas eu dormia todo torto. E muitas vezes eu acordava de madrugada gritando pela Nalva. Estou todo pregado nos lençóis, por causa das feridas, né? Todo pregado, todo dolorido, que o corpo estava parado, né? A Nalva vinha e, bem cuidadosa, né? Tirava ali as feridas, o lençol pregado. Foi um momento bem complicado. Porém, foram arranhões em partes específicas do corpo. Jó era em todo o corpo. Jó não conseguia mais dormir. Ele ficava se rebolando para um lado e para o outro. Então, você vê mais um ponto do sofrimento aí de Jó. E esses amigos, né, se apresentam buscando consolá-lo. E no capítulo 3, Jó faz o seu primeiro discurso em busca de significado para o que estava passando. Então, nesse capítulo 3, ele começa a buscar um significado por toda a situação que ele estava passando. Ao ponto de que no capítulo 3, ele vai clamar pela morte. Ele começa no capítulo 3 falando assim, ó, depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo,
pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Ou seja, nesse momento, a gente vê que Jó começa a abrir o seu coração. Seus amigos chegaram, ficaram ali 7 dias e 7 noites, calado, sabendo de todo o sofrimento que Jó estava passando. Mas chegou um momento que Jó, vendo toda aquela situação, talvez todo aquele silêncio, ele não aguentou, ele teve que falar. Como diz o ditado, ele desabafou. Ele falou, meu irmão, pereça. Eu queria estar morto. Ele fala em inúmeras partes dos seus discursos, ele quer a morte. Ele quer a morte. Por causa do sofrimento que ele estava passando. Ele clama, era uma pessoa muito sincera consigo mesmo e com o próprio Deus. Então ele clama a morte. E vem o primeiro a fazer o seu discurso, que foi Elifaz. E logo no discurso aqui de Elifaz, ele diz que Jó era um conselheiro. Acho que eu anotei os versículos, versículo 3 e 4 do capítulo 4, diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Nós vemos uma característica também de Jó, que não é citada ali no capítulo 1, que ele era um conselheiro, era uma pessoa que se doava, ele era uma pessoa rica, ele era uma pessoa abençoada com seus filhos, tinha uma família feliz, mas ele também se preocupava com seu próximo. Ele via o seu próximo passando por uma determinada situação e ele ia lá e dava um certo conselho. Ele fazia com que aquelas pessoas que estavam vacilantes encontrassem ali o caminho correto. E quando ele começa a fazer esse discurso, ele não faz esse discurso querendo ali, de certa maneira, motivar ali a Jó. Não, ele está começando ali a tentar encontrar uma causa para a situação em que Jó estava passando. Então ele acusa Jó de que a causa do sofrimento dele é o pecado. Ele diz, tu está passando por isso porque tu pecou. Algum pecado tu deve ter cometido. Então começa aqui a teologia que é apresentada de todos os amigos de Jó. Os 4 amigos de Jó ali, eles tinham uma teologia que era uma teologia fundamentada na recompensa. Se você mantém uma vida sem pecado, logo você vai ser abençoado. Se você comete um pecado, logo você vai ser amaldiçoado. Então a teologia que os amigos de Jó vão apresentar ali para ele é esse tipo de teologia, uma teologia em que é fundamentada em uma recompensa. É que eu faço para receber. Mas a teologia que nós cremos como cristãos, nós fazemos porque nós já recebemos. Essa é a teologia que nós cremos. Eu tomo atitudes em servir a Deus, não porque eu quero receber, mas sim porque eu já recebi. Mas a teologia desses amigos de Jó era essa, era uma teologia da recompensa. E logo em seguida, Bildade, eu não vou me aprofundar muito nesses carinhas, para a gente não se prolongar. Mas logo em seguida, Bildade se apresenta e ele fala algo que para mim, para você falar isso para um pai que acabou de perder seus filhos, é pesado. Observe lá no capítulo 8, no versículo 4. Quando seus filhos pecaram contra ele, os castigou pelo mal que fizeram. Algumas traduções falam, os teus filhos pecaram, foi por isso que eles morreram. Você falar isso para um pai, imagine aí, é pesado. Eu vi uma situação de um meninozinho que eu vi crescendo na igreja, foi uma criança que sempre foi muito problemática ela. Ela chegou com 15 anos, não, desculpa, com 5 anos na igreja, com seus pais, né, e foi crescendo. Mas, assim, dentro da igreja sempre foi aquela criança assim, que a gente orava e dava carão, conversava, mas sempre foi muito problemático. Acabou que na adolescência ali ele começou a se envolver, né, com a criminalidade e está com 1 mês e meio, mais ou menos, que eu soube que ele foi assassinado. E no velório chegou uma mulher e falou assim, né? Ainda bem que o pai dele não ouviu, né? Quem ouviu foi o meu amigo que estava lá no velório na hora. A mulher falou assim, como é que pode? Não quis ouvir os conselhos do pai, agora está no inferno. Sim, foi mais ou menos o que
esse Bildade falou aqui para Jó. Levantou determinadas possibilidades de pecados dos filhos de Jó, e por isso que aconteceu tal mal ali na vida dos filhos dele. Ou seja, os amigos de Jó começaram a se apresentar tentando levantar, encontrar alguma explicação, então eles começaram a criar ideias para acusar ali Jó em relação a um certo pecado. E logo em seguida, Zofar fala lá no capítulo 11. Zofar é um cara que ele fala muito também, mas não adianta de absolutamente nada. Uma outra característica de Zofar é que Zofar também fala que Jó fala muito. Observe o que é que fala no capítulo 11, no versículo 2. Ficaram sem respostas todas essas palavras. Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Ou seja, está falando aqui de Jó, chamando Jó aqui de tagarela. E por último, aí depois fica nessa discussão, Jó tentando encontrar um significado para todo o sofrimento que ele está passando, depois ele começa a falar, vocês vieram fazer o que aqui? Chega para os amigos dele, vocês vieram me consolar, mas vocês estão trazendo mais sofrimento, Jó fala, vai catar coquinho, eu sei como é que Jó não falou isso, entendeu? Porque os amigos de Jó estavam ali, direto, perturbando. Mas tinha um quarto amigo de Jó, aquele que era mais novo e que, por respeito aos mais velhos, acredita-se que Jó já era um homem bastante velho, talvez um idoso realmente ali já, e também os seus respectivos amigos, ele faz Bildade e Zofar, e depois apareceu Eliú, que era o mais jovem. Ele aparece lá no capítulo 32, Eliú. Ele era o mais jovem, e ele acusa Jó de algo que eu acho muito pesado. Ele diz que Jó se considera mais justo do que Deus. Observe o que fala no capítulo 32, versículo 2. Mas Eliú, filho de Baraquel, acho que pronuncia assim, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Algumas traduções vão falar que ele se considerava mais justo do que o próprio Deus. E ele começa a acusar Jó de ser um cara arrogante. Ele começa a falar, tu é muito arrogante, cara. Tu tá se achando a última Coca-Cola do deserto. Tu tá se achando uma pedra preciosa, né? Tu tá se achando o cara. Ou seja, o cara está passando por todos os problemas, por todo o sofrimento. O que é que o cara tem para se achar aí nesse sofrimento? Mas eles queriam encontrar algum erro. O próprio Eliú, ele fala em inúmeros momentos assim, rapaz, eles aí três não conseguiram encontrar o teu erro, mas eu vou encontrar. É mais ou menos assim que ele fala. E ele continua ali. Porém, surge um personagem principal aqui dessa história. Deus. Deus, ele fala. Lembrando que depois que todos falam, quem dá a última palavra é o juiz. Os advogados podem falar, o acusador e o acusado podem falar, testemunhas podem falar, o júri ali pode falar, mas quem vai dar ali a sentença é o juiz. Então Deus aqui, ele se apresenta. E é interessante que em alguns momentos os amigos de Jó falam assim, pai, se Deus aparecesse aqui para mostrar o teu pecado, acho que ele faz logo ali no início, ele fala sobre isso. No capítulo 11, é Bildade, não estou lembrando exatamente. Então, Deus aparece. Então o juiz ele vai dar ali a sentença final, apresentando quem é inocente e quem é culpado. Então, quando Deus ali ele aparece, Deus ele começa a fazer inúmeros questionamentos ali em relação a Jó. No capítulo 38, se não me engano, ele começa, o Senhor fala, né? O título aqui da minha Bíblia está assim. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, ou algumas traduções falam, no meio de um redemoinho, né? Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Aqui Jó não está falando, aqui Deus não está falando com Eliú,
Deus não está falando com Bildade, com Zofar e com nem ele faz. Ele não está falando com ele. Ele está falando com Jó. Quem é tu que está obscurecendo, né, o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ele está falando para Jó isso. E ele fala, ó, prepara-se como simples homem. Não é na minha tradução, está falando aqui. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Então, aqui neste momento, Deus começa a fazer vários questionamentos para Jó. Questionamentos relacionados ao universo, sobre coisas simples, coisas que a gente vê no nosso dia a dia, que talvez você nunca se questionou o porquê daquele algo. Você nunca tentou se aprofundar por que isso acontece. Por que terremotos acontecem? Por causa das placas tectônicas. Por que existe placa tectônica? Poderia ser tudo reto, por que tem placa tectônica? São essas perguntas que Deus faz para Jó, perguntas que você olha aí, não sei. Não sei. E observe, lá no comentário do Matthew Henry, acho que se pronuncia assim, ele diz assim, o que o grande Deus pretende com esse discurso de perguntas, é humilhar Jó e conduzi-lo ao arrependimento. E a voltar atrás nas suas expressões inflamadas e indecentes das atitudes da providência de Deus para com ele. E isto Deus faz, ordenando que Jó compare a eternidade de Deus com o seu próprio tempo. Ele fala, ó, eu sou Deus. Tenta me comparar, tenta me responder essas perguntas. Ele tenta comparar a onisciência de Deus com a sua própria ignorância, a ignorância de Jó, e a onipotência de Deus com a sua própria impotência. Então Jó estava querendo pegar ali Deus e criar uma determinada caixinha e colocar Deus dentro dessa caixa, querendo limitar ali Deus, falando, ó, as bênçãos de Deus estão aqui, né? Eu devo também ser abençoado. Se eu estou tomando atitudes corretas, eu devo ser ali abençoado. Então Jó tinha essa mentalidade porque ele queria encontrar, por que eu estou sofrendo? Se eu estou sendo justo, se eu estou sendo íntegro, por que eu estou sofrendo? Então, se nestas obras comuns da natureza, Jó estava desconcertado, ou seja, não conseguia lhe responder, como Jó ousava pretender mergulhar nos conselhos dos governos de Deus e julgá-los? Como Jó conseguiria fazer isso? E assim nós terminamos nossa introdução. Amém? Então nós podemos tirar aqui 2 julgamentos que em hipótese alguma podemos fazer enquanto estamos buscando a Deus. Observe que Jó, ao longo de todo o livro de Jó, ele está buscando Deus ali. Mas por que está acontecendo isso? Por que Deus fez isso? Ele está tentando encontrar ali um determinado significado. Porém, a gente consegue tirar aqui, no capítulo 42, 2 julgamentos que, em hipótese alguma, nós podemos fazer enquanto estamos buscando a Deus. O primeiro julgamento que a gente não pode fazer de maneira alguma enquanto estamos buscando a Deus é que nós não podemos julgar a sua onipotência. Nós não podemos de maneira alguma julgar a onipotência de Deus. Observe o que o 42, versículo 2 fala. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você tem que entender o significado desse texto, a profundidade desse texto. Esse texto me lembra muito o texto de Filipenses 4,13, quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que as pessoas usam de maneira muito errada esse versículo, né? Isso me lembra muito esse versículo. Jó 42,2, quando Jó fala, ó, sei, né, ó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está falando tipo assim, Deus, eu posso ser justo como for, eu posso te buscar como for, eu posso me santificar como for, mas se os teus planos for para que eu venha sofrer, eu vou sofrer. Eu posso ler a Bíblia, eu posso meditar, eu posso amar a Deus, eu posso entregar o meu corpo ali, eu posso dar todos os meus bens. Mas se o Senhor quiser
fazer eu passar por sofrimento, eu vou passar. Porque os teus planos não podem ser frustrados por meus atos. É isso que Jó está falando para Deus. Quando ele fala que Deus pode fazer todas as coisas, não no sentido de criar todo o universo, mas que Deus pode fazer todas as coisas também na vida dele. Essa ideia do ser onipotente é a pessoa que pode fazer qualquer coisa. Ser onipotente é poder todas as coisas, ou seja, de acordo com a sua natureza. Então Deus pode fazer tudo de acordo com a sua natureza. Por que eu coloco de acordo com sua natureza? Porque vem aqueles, vou usar uma terminologia, aqueles abestados, Deus pode pecar, O cara vem com esse gasto, Deus pode todas as coisas, Deus pode pecar, Deus pode todas as coisas de acordo com a sua natureza. A natureza de Deus não tem pecado, então Deus não pode pecar. Então é de acordo com a sua natureza. Bote isso na sua cabeça, quer dizer, a gente vê, pode todas as coisas, vê o outro, Deus pode fazer uma pedra que ele não pode levantar, e começa a vir com essas perguntas idiotas. Idiotas, essa é a palavra que tem para se dizer. Perguntas idiotas. Jó, nesse momento, ele expressa o reconhecimento que Deus não precisa de motivos humanos para agir na vida do homem. Ele não precisa que eu faça alguma coisa para ele agir na minha vida. Observe que eu e você estávamos perdidos. Eu e você estávamos condenados. Deus não chegou e olhou assim, tu está fazendo isso, então eu vou te salvar. Não. Ele não precisou de motivos para agir ali na minha vida. Motivos que eu viesse a dar. Motivos que eu falasse, que Deus olhasse para mim. Esse cara aí é bom, viu? O Joãozinho ali se garante, então eu vou ali e vou salvá-lo. Não. Deus olhou assim para mim. Tu não presta para nada. Tu não presta para nada. Tu está condenado, tu está perdido. Cara, eu falo para tu, cara, não vai por esse caminho, e tu vai. É assim que Deus olha para a gente. E Deus tomou uma atitude. Ele não precisou de nenhum motivo que eu viesse a dar para ele me amar. Ele não precisou de motivo para ele se entregar na cruz. Então nós não podemos julgar a onipotência de Deus. Não são as minhas boas ações que me farão abençoados, mas sim a vontade dele. Se Deus quiser me abençoar, ele vai abençoar. Se ele não quiser me abençoar, ele não vai me abençoar. É simples assim. Isso é aceitar a vontade de Deus. Isso é aceitar a vontade de Deus. A busca por Deus não se resume aos meus atos, mas aos atos de Deus. Deus é um Deus que se revela. Minha busca seria inútil sem isso. Se Deus não tivesse revelado a mim, toda a minha busca por Deus seria inútil. Seria uma busca sem significado. Porque eu ia buscar o quê? Se eu não sei o que eu tenho que buscar. Se Deus não tivesse revelado, eu jamais o teria conhecido. Então, jamais podemos julgar a sua onipotência. Em segundo lugar, nós não podemos julgar a sua onisciência. No versículo 3 ao 5, observe, do capítulo 42. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora, escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A partir desse momento, Jó realmente conhece a Deus. Em inúmeros momentos ele está julgando ali a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Que Deus sabe todas as coisas. Jó muitas vezes estava se apresentando ali diante de Deus, falando, por que isso está acontecendo? Como se quisesse. Tem momento que Jó é ousado. Na minha visão, Jó era ousado. Ele fala, eu tenho aqui por escrito, eu não cometi pecado. Deus, eu posso te apresentar, que eu não cometi pecado. Mostrar para Deus que eu não cometi pecado. Jó fala isso. Chama Deus, eu posso apresentar para ele que eu não cometi pecado. Jó faz isso. Corajoso, né? É muito corajoso. O cara é crente mesmo, viu, mãe? Então ele se apresenta diante de Deus dessa maneira. Ele fala, eu não cometi pecado. Não cometi.
Porém, ele julga, de certa maneira, a onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Ele mesmo diz, é eu que estou obscurecendo o teu conselho. Sou eu mesmo. Ele responde, sou eu. Eu que obscureci. Tu me fizeste perguntas que eu não tenho respostas. Tu me fizeste perguntas que eu não tenho respostas. E para um cara que tinha muito, um cara que aconselhava os outros, Deus chegar e questionar ele, perguntando determinadas coisas, ele não saber a resposta, é pesado. Diante de Deus, nós somos seres limitados e o nosso pensar é limitado. Diante dele, a lógica e a razão perde todo valor. Diante dele, a lógica e a razão perde todo valor. Às vezes a gente fica buscando sentido para as coisas, lógica para as coisas, razão para as coisas. Mas nós temos que saber que Deus é o motivo de todas as coisas que acontecem em minha vida. Deus é que age em minha vida. Eu não preciso sair procurando lógica, razão. Eu não preciso. Deus quis assim. Amém. Glória a Deus. Deus não se apresenta diante de Jó e fala, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Não, Deus não falou isso para Jó, não. Ele não vai responder ali os questionamentos de Jó. Pelo contrário, ele chega diante de Jó e faz questionamentos para ele para saber se Jó sabe ali as respostas. Jó não recebe as respostas das suas indagações. Não recebe. Ele não recebe. Ele aceita apenas a vontade de Deus. Então, diante dele, a nossa lógica perde o valor. Eu falo isso com o coração na mão, porque eu sou um cara que ama a lógica. Eu sou um cara que ama pensar a lógica. Mas eu sei que diante dele, tudo isso perde o valor. Perde. Então, nós falamos muitas vezes de coisas que nós não entendemos. Falamos de coisas grandiosas de maneira simples. Falamos como se nós entendêssemos, limitamos as maravilhas de Deus e acabamos pecando. Não é Deus que se limita em nossas vidas, muito pelo contrário. É Ele que expande o nosso viver nele e somente nele. É nele que nós encontramos a razão da nossa vida. Observe o que ele fala no versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A partir desse momento ele reconhece que Deus, ele é Deus. Que não precisa de motivos para Deus agir na vida dele. Até então ele acreditava na teologia ali que, rapaz, por que está acontecendo? Deve ter alguma coisa acontecendo, mas eu não sei o que foi. Ele procurava significado. Mas se Deus quer fazer, ele vai fazer. Na busca por Deus, descobrimos que não somos nós que agimos para o encontrar, ou seja, para tê-lo em nossas vidas. Mas é Ele que agiu em primeiro lugar ao se entregar na cruz para que nele tivéssemos vida. Então, quando estamos buscando a Deus, Jó ele passou por um momento muito difícil. Ele estava buscando um significado para a situação que ele estava passando. Buscar um significado para a situação que ele estava passando era buscar ali por Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Então, quando ele estava passando por toda a situação, buscando tudo isso, ele percebeu que é Deus que age na vida dele, independente do que ele faz. Amém? E para nós concluirmos, vou trazer 4 aplicações bem rápidas, né, que o tempo já se esgotou aqui. Primeiro, a busca por Deus nos tira tudo. Olha o que Jesus Cristo fala, aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar o papagaio, o cachorro, aquele que não deixar os filhos, os amigos. Se não deixar, meu irmão, não é digno dele. Quando ele fala deixar, não é que você vai, não, mãe, eu não quero mais saber de você, agora eu vou aqui. Não é isso. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala deixar pai, deixar mãe, é tornar Deus como centro da sua vida. É tornar Deus ali como sendo o primeiro lugar em sua vida. E na busca por Deus, Ele nos tira tudo. Segundo, na busca por Deus, Ele nos humilha. Ele nos humilha
na busca por Deus. Observe que Jó, depois de passar por toda a situação, Deus, mesmo Deus fazendo tudo aqui na vida de Jó, Deus faz questionamentos que mostram que Jó é pequeno, que Jó não sabe de nada, que Jó é impotente, que Jó é um cara limitado. Deus está ali agindo, humilhando Jó. Não humilhando no sentido de querer acabar com a vida de Jó, no sentido assim de, eu quero que tu seja destruído, como a humilhação que o mundo faz, né? Eu vou humilhar fulano de tal, deixar a pessoa constrangida, envergonhar, não. A humilhação aqui que está falando é para trazer Jó, criar uma consciência em Jó de que ele é pequeno, que ele é impotente, que ele precisa de Deus. É nesse sentido, tá certo? Terceiro, a busca por Deus nos ilumina. As situações que nós estamos passando, nós vamos começar a encontrar ali o caminho correto que nós devemos seguir. E por último, a busca por Deus nos exalta. Observe que no final do capítulo 42, a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro, depois que Jó responde ali a Deus, do versículo 1 ao versículo 6, o Senhor, ele se dirige ali para Elifaz. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com vocês. E começa a falar, imagine aí, Deus, eu estou indignado com vocês. E com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. O que é que eles estavam falando a respeito de Deus? Que Deus vai punir aqueles que pecam e vai abençoar aqueles que não pecam. É isso que basicamente eles estavam falando a respeito de Deus. Mas isso não é correto. Que a gente vê inúmeras pessoas no mundo extremamente abençoadas e nós vemos pessoas dentro da igreja, pessoas fiéis a Deus, passando por sofrimento, assim como Jó. Sofrimentos profundos. Então é isso que eles estavam falando a respeito de Jó. E isso estava, ou de Deus, desculpa, e isso estava errado. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos. Em favor de vocês mesmos, meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhe farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Ou seja, no final Deus falou, Jó, tu agora vai ter que orar por eles. E eu vou aceitar a tua oração para que esses homens não venham morrer. Para que esses homens não venham receber a punição que eles deveriam receber. E depois disso tudo, a gente vê Jó sendo novamente abençoado com o dobro daquilo que ele tinha. E o interessante é que de uma característica que ele fala das filhas de Jó, também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren Apuque. É um dos nomes mais bonitos que eu acho da Bíblia, Queren Apuque. Se um dia Deus me abençoar com uma filha, eu pretendo andar ouvindo isso ali. Queren Apuque, né? Mas ela já sabe. Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Extremamente abençoado. Mas observe que Jó não sabia disso. A gente está vendo de um panorama externo. A gente não está vendo como Jó estava vivendo. Ele não sabia que se ele continuasse a viver ali, digno diante de Deus, que ele fosse ser abençoado. Ele também não sabia que ao reconhecer que Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, que ele iria ser abençoado. Ele não sabia disso. Quando ele fala, eu sei que tu pode fazer todas as coisas, não precisa eu te dar motivos. Não é minhas atitudes que vão fazer você agir com benevolência comigo. Não são as minhas atitudes. Quando ele reconhece que os planos de Deus na vida dele não podem ser frustrados, ele não tinha em mente que Deus iria, a partir daquele momento, abençoar a vida dele. Ele não tinha isso em mente. Talvez Deus poderia pensar o quê? Não. Jó, tirei tudo, tu vai continuar sem nada, continua me servindo, continua sendo um servo que me adora, que me ama, um servo que realmente aconselha o outro.
Deus poderia ter feito isso? Poderia. Jó tinha conhecimento do que Deus ia fazer? Não. Mas mesmo assim, ele reconhece ali a soberania de Deus. Mas Deus ele é tão misericordioso que ele exaltou Jó no final da sua vida. Não muito diferente de nós. Nós podemos passar ali por provações aqui na terra, por dificuldade. Deus nos prometeu uma certeza de uma chegada em um lugar, mas Ele não disse como é que vai ser o caminho, como é que vai ser o trajeto, se vai ser de sofrimento, se vai ser de lutas, se vai ser de escassez, se vai ser de perdas. Deus ele não falou isso como é que iria ser, mas Ele nos garantiu que nós vamos chegar lá. Aquele que permanecer até o fim, aquele que concluir, aquele que cruzar a linha da chegada, ele vai dar a coroa da vitória. Amém, meus irmãos? E eu encerro por aqui.